Boa noite, irmãos, graça e paz. Estamos aqui para mais uma live sobre estudos sobre os dons de línguas estranhas, que nesses últimos dias tem sido evidenciado em algumas denominações pentecostais e não pentecostais. E nós sabemos que muitos falam que uma das evidências é quando alguém fala ou ora em línguas. Mas nós sabemos, pesquisando e estudando nas Sagradas Escrituras, no livro de Atos, no capítulo 2, no versículo 2 em diante até o 8, nós começamos a entender que não é bem deste formato do sistema religioso que está sendo empregado. Nós sabemos que quem fala em línguas, como está também em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2, fala em mistérios com o Altíssimo, mas nós sabemos também que ele mesmo diz que não habita em templos feitos de pedras, né? E também feito por mãos humanas. Então nós começamos a entender que alguma coisa está errada. Já vamos chegar lá, no livro de Atos capítulo 2, daqui a pouco, para nós entendermos melhor sobre dons de línguas. Sem perda de tempo, vamos abrir nossa Bíblia, livro de Atos capítulo 1, versículo 8. Livro de Atos capítulo 1, versículo 8. Né? Vamos ver o que está escrito ali. Está escrito assim: contudo recebereis poder, quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Aqui já começa a deixar bem claro, né? Nesse versículo 8 do livro de Atos, capítulo 1. Contudo recebereis poder, quando o Espírito Santo descer sobre vós. Eu falei a palavra descer, não é a palavra entrar na boca e orar em línguas. É descer sobre vós. Nós sabemos que aqui já começava a nos demonstrar que seria uma capacitação, né, para evangelizar, para fazer a obra do Todo-Poderoso, de Yahushua, ou Jesus, como está escrito na sua Bíblia do Almeida. Então ali estava capacitando os apóstolos, né, os discípulos, que começavam a entender que quando recebessem essa autoridade, com certeza sinais e prodígios e maravilhas acompanhariam eles. Contudo recebereis poder quando descer o Espírito Santo sobre vós. E sereis minhas testemunhas. Já deixou bem claro. Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Interessante esse versículo. Se nós parafrasear esse versículo aqui com agora o capítulo 2 de Atos, vamos ver aqui, que fala sobre a festa de Pentecostes, também desce o Espírito Santo. Vamos lá. Livro de Atos, capítulo 2, versículo 2. Está escrito assim: de repente veio do céu um barulho, né? Um barulho semelhante a um vento soprando muito forte, e esse som tomou conta de toda a casa onde estavam assentados. Então todos viram distribuída entre eles línguas de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o próprio Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam morando em Jerusalém judeus tementes a Iá, vindo de todas as partes do mundo. Ao ouvirem aquele estrondo, ajuntou-se um grande número de pessoas e ficaram maravilhados, pois cada um ouvia falar em sua própria língua materna. Perplexos e admirados, comentavam uns com os outros: porventura não são galileus todos esses que estão falando? Como então cada um de nós os ouve falar em nossa própria língua materna? Nós que somos partos de medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judeia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia. Até aqui, eu até fui até o versículo 9. Aqui no versículo 2, que nós acabamos de ler,
Atos capítulo 2, o versículo 2, a Bíblia deixa bem claro: de repente veio do céu um barulho semelhante a um vento soprando, né? Muito forte. E esse som tomou conta de toda a casa onde estavam assentados. Essa palavra vento vem do grego, se traduz em espírito. A palavra vento, do original do grego, se traduz espírito. Aqui nós começamos já a ter uma pequena visão do que significa esse dom, esse repartir de línguas aqui nesse local, a qual nós sabemos, né? Não precisa nem nós anotar muitas coisas, porque nós já sabemos, você já estudou isso, que esse capítulo do livro de Atos, capítulo 2, versículo 3 em diante, já ficou uma base para se usar sobre a festa de Pentecostes, que hoje usam para uma manifestação que muitos nem entendem, mas nós sabemos que a tradução não é bem assim. Nós sabemos que aqui era o que estava sendo organizado aqui, amados. Era uma festa da colheita. Pentecostes era uma festa da colheita. E essa organização, nós sabemos que o Eterno Yah, Todo-Poderoso Yahweh, ele já usou essa estratégia para reunir muitas pessoas naquele local. Justamente, ele já sabia que lá na frente, muitos achariam que esse dom de línguas, cheio do Espírito Santo, ele já sabia lá na frente que isso iria acontecer. Muita confusão. E aqui quando nós começamos a entender que essa festa reunia muitas pessoas nesse local, vinha de várias regiões, iriam para ali festejar, nós sabemos que ali tinha muitos povos, tinha muitas pessoas diferentes se reunindo naquele local. O que eu acho interessante é que naquela região ficou conhecida em função deste evento e também deste evento ainda maior, que foi o dom do Espírito Santo de descer sobre eles. A Bíblia relata bem forte, no versículo 13, então todos viram, foi uma visão, todos viram distribuída entre eles línguas de fogo e pousou uma sobre cada um deles. Ou seja, quando eu falei línguas de fogo e pousou uma sobre cada um deles, eu falei que ela desceu sobre a cabeça deles, que ela não entrou na boca, não foi pela boca, para ficarem orando e pulando e saltando, não. Ela desceu. No momento que eu refiro a palavra desceu, eu estou automaticamente falando que entrou o dom deles falar em outros idiomas, aos quais eles, até aquele exato momento, ninguém falava. Eu poderia citar nos dias de hoje, em inglês, no caso, uma língua lá da Índia. Então, veio este discernimento sobre a mente deles. Até eu poderia dizer que alguns ali talvez eram letrados, que nem Pedro, e veio essa sabedoria do Espírito Santo sobre a mente e sobre o espírito dele, para que ele soubesse pregar a palavra, ter autoridade, e através do comprometimento dele com a obra do Todo-Poderoso do Yahushua, ele viria a ser cheio do Espírito Santo, e os sinais, alguns, com certeza, iriam acompanhar ele, como os demais apóstolos que ali estavam naquele local. Os discípulos, poderíamos dizer assim. Então nós começamos a entender aí, nessa passagem agora do livro de Atos, capítulo 2, e o versículo 2, e agora o 3 que eu estou lendo, que desceu sobre eles. A visão foi descer. Não entrou na boca, desceu sobre a mente, sobre a cabeça deles. No versículo 4, está escrito assim: e todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas de acordo com o poder que o próprio Espírito lhes concedia que falassem. Olha só,
E aqui que coisa interessante, todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, em outros idiomas. Todos. Começou a espalhar para todos. Isso é muito interessante. Esse versículo 3 que eu li, e agora o versículo 4 que eu estou lendo, nós começamos a entender que tudo começou com uma visão. No versículo 4, todos foram cheios do Espírito Santo e todos falavam em línguas, olha só, a qual o Espírito concedia para eles. Ou seja, vinha a sabedoria do Eterno, do Yahweh, eles começavam a falar, não tinha necessidade de ninguém interpretar, porque eles estavam recebendo o próprio idioma, a qual eles nunca tinham visto, mas que todos reunidos ali, todos começavam a entender. Que coisa interessante, que maravilha. E nós precisamos entender, então, que não tem nada a ver com o que nós estamos vendo nos dias atuais. É ou não é verdade? Não tem nada a ver com o que nós estamos vendo hoje dentro dessas denominações. No versículo 8, as pessoas viram os discípulos falarem em suas línguas maternas, outras línguas conhecidas pelos homens, ou seja, as línguas que estavam falando eram línguas humanas, pode-se dizer línguas estranhas, ou idiomas diferentes que eles não tinham capacidade de falar. Isso já no versículo 8, quando eu chegar lá. Então aqui no 4, nós lemos que todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias dessa sabedoria, desse entendimento. E aqui quando eu citei num comentário meu agora aqui, no 8, eu vou ali no 8. No versículo 8 que eu citei agora aqui, antes de chegar lá, como então, versículo 8, Atos 2, 8, como então cada um de nós os ouve falar em nossa própria língua materna? Olha só, uma pergunta. Como então cada um de nós os ouve falar em nossa própria língua materna? Coisa mais linda, né, gente? Isso sim era o Espírito Santo de sabedoria, de entendimento que estava chegando naquele lugar. Não era esse movimento que nós estamos vendo hoje nesses grandes congressos, que a gente vê muita profetada, a gente vê muita adivinhação. Os profetas de hoje, eles prevê o presente, o passado e o futuro e ainda oram em línguas que nem eles mesmos sabem interpretar. E quando vem a interpretação, muitas vezes as coisas estão dando tudo erradas, porque não foi esse formato a qual o Yahushua deixou para nós. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Entendimento, sabedoria, desceu sobre a mente, não foi sobre a boca. Não foi sobre a boca. Eu vou ler mais alguns versículos aqui, do livro de Atos. Né? Nós tínhamos parado no versículo 4, quando eles começaram a falar em outras línguas, a qual o Espírito concedia. No versículo 5 está escrito assim, Atos 2, 5. Ora, estavam morando em Jerusalém judeus tementes a Deus, ou Yah, eu prefiro falar Yah, mas como aqui na Bíblia do Almeida, ou na King James ainda está Deus, que nós sabemos que não é este nome, é Yah. Nós estamos abreviando o nome, é Yah. Então aqui eu continuo, versículo 5. Ora, estavam morando em Jerusalém judeus tementes a Yah, vindos de todas as partes do mundo, está escrito aqui nessa tradução. Olha só. Ora, estavam morando em Jerusalém judeus tementes a Yah, vindo de todas as partes do mundo. Aí no versículo 6 está escrito assim, ao ouvirem aquele estrondo, ajuntou-se um grande número de pessoas e ficaram maravilhados, pois cada um ouvia falar em sua própria língua. Olha só, para você ver como o Eterno Todo-Poderoso Yahweh não é de confusão. Aqui eu falei que vinha de várias partes do mundo, talvez de várias regiões, mas aqui deixou bem claro nesse versículo 5. Estavam morando ali em Jerusalém, na cidade de Yahushalaim. Judeus tementes a Deus vindos de todas as partes do mundo. No versículo 6, ao ouvirem aquele estrondo, ajuntou-se
um grande número de pessoas, uma multidão, eu diria assim, ficaram maravilhados, pois cada um ouvia falar em sua própria língua, ou seja, sua própria língua materna. Que coisa linda. Aí já é uma das revelações do dons de línguas. Aí eu poderia traduzir para os dias de hoje, quando nós temos condições de tirar cursos, muitas vezes você quer aprender o espanhol, a língua inglesa, né? Sei lá, outro idioma de outro país, Japão talvez, né? A Rússia, né? Quem vai querer ir para a Copa agora, né? Quem gosta de futebol. E a pessoa precisa se especializar, né? De repente essa pessoa já tem esse dom de aprender, interpretar e falar fluentemente, fácil, com certeza ele vai aprender esse dom de línguas que é estranha. Não deixa de ser estranha. É uma língua estranha, porque até então, quando ele não tirou um curso, quando ele não fez um estudo mais aprofundado, ele não conseguia nem falar e muito menos interpretar, traduzir. Talvez ele precisasse que alguém traduzisse para ele, ou ele tinha que ver em algum vídeo, né, a legenda. Mas depois que ele começou a estudar ou frequentou uma faculdade, ele começou a ter o dom de falar, de ler e passar para as outras pessoas. Talvez ele até se torne um excelente professor deste curso a qual ele está tirando. E eles ali não precisaram de faculdade. Eles não precisaram de grandes professores, nem PhDs, não. A própria Escritura nos diz que desceu sobre eles, vem aquele vento, que significa espírito, desceu, repousou sobre a cabeça deles, não foi na boca. Eu falei sobre a cabeça, desde o versículo 2 eu estou falando isso, do livro de Atos, capítulo 2, versículo 2. No versículo 13 em diante nós vamos entendendo melhor. Até agora nós estamos já no versículo 6, né, que todos ficaram maravilhados, pois cada um ouvia falar em sua própria língua. Então, aqui não entrou na boca, entrou na mente, desceu sobre eles. Línguas como repartidas de fogo. E a visão que os apóstolos tiveram foi o quê? Que desceu. Primeiro eles ouviram o barulho. Depois eles tiveram a visão que desceu. Primeiro eles ouviram e depois desceu. Para que todos ficassem maravilhados, né? Os cidadãos galileus ficaram maravilhados com o que estava acontecendo naquele lugar, naquela grande festa de Pentecostes, a festa da colheita. Tá? Ali não era festa de movimentação, de pulo, gritos e arrebatamento, não. Era a festa da colheita ali do dom de línguas. Vamos seguir com esse estudo mais alguns minutos. Nós vamos chegar agora, então, vou levar você em 1 Coríntios. Vamos lá, nossa Bíblia online. 1 Coríntios, capítulo 13. Nosso irmão Paulo falando a respeito desse assunto. 1 Coríntios 13. Vamos ver aqui. 1 Coríntios 13 já diz assim: E agora passo a vos mostrar um caminho ainda muito mais excelente, ainda que eu fale as línguas dos seres humanos e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Mesmo que, versículo 2, mesmo que eu possua o dom de profecia e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Olha só. Mesmo que eu dê às necessidades tudo que eu possuo e entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, todas essas ações não me trarão qualquer benefício real. Mas o que eu queria deixar aqui bem claro, em todos os versículos que eu li aqui, todos falando de amor e amor e amor e amor. Mas o Paulo aqui deixa bem claro, no versículo 1, e agora passo a vos mostrar um caminho ainda muito mais excelente, que eu fale, olha, ainda que eu fale, significa que ele não falava a língua dos anjos. Ele não falava a língua dos anjos. Tá? Ainda que eu fale as línguas dos seres humanos ou dos anjos, se não tiver amor, nada serei. Ele não falava. Ele não falava.
que nós temos visto aí. Ele não falava. Ele deixou bem claro que ele não falava. E se eu levar você agora no capítulo 14, né? 14, 18. Vamos ver 14, 18. 1 Coríntios 14, 18. Vamos lá. 1 Coríntios 14, 18. Eu antes de ler esse versículo 18, em 1 Coríntios, eu acho bem interessante esse versículo 1 aqui. Para nós chegarmos depois lá. Para ter um entendimento melhor, porque não é eu que vou trazer esse entendimento para você com tanta clareza, mas o próprio Espírito que dá sabedoria para mim e dá para ti, que vai entrar na sua mente, no seu coração, para você entender o que significava e significa hoje os dons de línguas. Segui o caminho do amor e exercei com zelo os dons espirituais, contudo, especialmente o dom da profecia. Porquanto quem se expressa em uma língua estranha não fala aos homens, mas aí de fato ninguém compreende, pois em espírito fala em mistérios. Aí que gera uma confusão na mente de muitos. Muitos podem dizer assim, olha, no capítulo 14, no versículo 2 diz que quem fala em línguas está falando de mistérios e está falando com o Todo-Poderoso Yah. Mas eu gostaria que você entendesse o seguinte, que naquela época, quando aconteceu, eles estavam todos reunidos, assentados num lugar, não eram esses templos que nós vemos nos dias de hoje, não eram essas denominações, e ali eles estavam falando o mesmo idioma, todos entendiam, não precisava de intérprete, o próprio Espírito se dirigia a eles, dando sabedoria, entrando na mente e no coração de cada um deles para que eles soubessem falar um com o outro a mesma palavra, ou seja, o mesmo idioma, se você quer traduzir assim, com uma facilidade tremenda. Então, amados, quando ele diz que não habita em templos feitos por mãos humanas, esses templos de pedra, e aí a gente vê várias pessoas falando em línguas estranhas, que não é esse formato aí, não é essa colocação que o Todo-Poderoso deixou para nós, as pessoas já acham que estão certas, que estão falando de mistérios, aí vem uma revelação, vem uma profetada, às vezes dá certo, às vezes não dá, porque ele mesmo diz que não habita nesses locais. Então quem é que está revelando? Quem é que está entrando na mente dessas pessoas e trazendo esse dom dessas línguas? E você sabe que o Deus desse século, o príncipe desse mundo, ele também ora em línguas estranhas, ele também traduz, ele também entrega. E aí? Uma pergunta retórica. Precisamos ter cuidado. Por isso que Paulo diz que nós precisamos ter o discernimento de espírito, nós precisamos ter esse entendimento. Que daqui a pouco você vê alguém falando uma língua linda, maravilhosa nesses locais, aos quais eu não frequento mais, e essa pessoa pode estar endemoniada, pode estar sendo algo que ele não entende, e ele traduz como se fosse a festa de Pentecostes, que não tem nada a ver com esse dom de línguas que estão usando aí. E nós precisamos ter cuidado, nós precisamos ter uma visão panorâmica daquilo que está sendo ensinado dentro da Escritura, mas com um formato real dos dias de hoje, que está acontecendo totalmente distorcido, mas nós precisamos entender que não foi desta maneira que foi deixada para nós esse dom de línguas. Você pode receber a ter esse dom de línguas, mas não desta maneira, não nesses locais, porque ele disse que não estaria. Ele falou que não ia habitar nesses locais, que nós somos o templo do Espírito e que nós somos o santuário do Todo-Poderoso, do Eterno, que está vivo e está em nós. Aí eu li aqui agora, nesse versículo que eu acabei de falar para vocês, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 1, segui o caminho do amor e exercei com zelo os dons. É dons, amados. Profecia. Hoje os profetas, se é que ainda tem nos dias de hoje, são aqueles que pegam as Sagradas Escrituras, ele pega o capítulo e o versículo, não um versículo isolado para trazer uma doutrina, um costume, dogma para dentro dessas denominações, não, isso aí está errado. Mas ele pega um versículo e o Espírito Santo dá sabedoria para ele e ele entrega de acordo com como está sendo revelado para ele, não desse formato que nós estamos vendo nos dias de hoje.
Esse é um dom de profecia. Este é um profeta nos dias de hoje. Por quê? Porque ele está falando o firme fundamento em cima daquilo que ele aprendeu com os apóstolos, que já está escrito, e ele só está repassando segundo a sabedoria que o Espírito Santo está dando para ele, para ela. É o dom de profecia. É um ensinamento muito lindo, mas que exige que a pessoa se entregue, que a pessoa se coloque para saber traduzir o versículo que está lendo de maneira espiritual. Por isso que eu sempre falo, já falei em outras lives, que se discerne espiritualmente. Espiritualmente. Esse é o dom da profecia. É entender aquilo que lê. Não é cursos teológicos, não é faculdade, não é ficar, se tornar, não é se tornar um PhD. É interpretar segundo o Espírito, não segundo a letra. Nós já falamos isso em outras lives. Agora vamos lá no versículo 18. No versículo 18... Depois eu vou retornar para o 5. Versículo 18, 14 e 18. Não sei o que está escrito ali para nós. Versículo 18. Vamos ver aqui. Ele diz assim, Paulo: dou graças a Yah por falar em línguas mais do que todos vós. Ele falou aqui bem claro. Dou graças a Yah, Todo-Poderoso, Yahweh, por falar em línguas mais do que todos vós. Você já imaginou? Ele falou que falava em várias línguas. Aqui ele deixou bem claro que ele sabia falar a língua do grego, porque ele foi para Antioquia, você sabe disso, você estuda talvez bem mais do que eu. Eu estou nascendo de novo, estou aprendendo, mesmo que eu tirei cursos, mesmo que eu pratiquei várias vezes, alguns capítulos e versículos, né? E que nós sabemos também que não adianta nós ler, nós temos que ser praticantes e nós precisamos praticar. Mas Paulo aqui deixou bem claro que ele falava várias línguas. Eu traduziria para vocês, para simplificar, tipo assim, ó, você hoje pode falar o alemão, o inglês, o japonês, o aramaico, o hebraico, o francês, tantas línguas. Era isso que Paulo estava traduzindo ali. Dou graças a Yah por falar em línguas mais do que todos vós, que todas aquelas pessoas que estavam ali próximas a ele. Mas ele não se ensoberbeceu. Não, ele falou que agradecia por falar, porque você sabe que ele estudou na escola de Gamaliel, e eu tenho certeza que ele aprendeu muito da letra, mas do Espírito ele estava aprendendo agora, que era o discernimento das coisas espirituais, para que o ministério dele não ficasse na letra, mas sim fosse visualizada por as pessoas que acompanhavam ele, viam os sinais e maravilhas aos quais o Eterno, o Yahushua, fazia pelas mãos de Paulo. Coisa linda, né? Atos 2, 5. Atos. Vamos ver aqui. Perdão. Depois eu levo você lá no Atos 2:5 de novo. Eu vou continuar aqui em 1 Coríntios. Aqui. 1 Coríntios 14:5. Gostaria que todos vós falassem em línguas, todavia, muito mais que profetizasseis. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete para que toda a comunidade receba a palavra que edifica. Portanto, irmãos, se eu for até vós falando em línguas, que benefício vos trarei, se não vos falar por intermédio de revelação? Olha só, ele é intérprete, irmão. Por isso que hoje você vê esse dom de línguas dentro dessas denominações, que eles nem sabem o que estão falando, nem sabem quem que está concedendo esse dom de línguas, e vira uma bagunça. Não tem intérprete, não tem ninguém que traduz, muitas vezes o próprio que está falando, ele mesmo interpreta, ele mesmo fala e muitas vezes não se cumpre nada. E se cumprir, digamos de 20, 30, uma se cumpre, e eu sei que o Eterno não está nesse negócio. Eu sinto muito dizer, mas ele não está nesse negócio. O que mais eu poderia dizer sobre dons de línguas? Nós poderíamos dizer que Evangelho segundo Mateus, capítulo 7,
Vamos lá em Evangelho segundo Mateus, capítulo 7. Vamos lá. O que nos aguarda ali? Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7. E o versículo 20. Vamos ver Mateus 7, 20. Vamos lá. O que nos reserva aqui essa passagem, que é bem interessante também. Fala assim, ó, portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Ele está falando sobre a árvore. E eu pegando o versículo 19, ele diz assim, toda árvore que não produz bons frutos é cortada e atirada no fogo. Mas o que eu gostaria de dizer sobre isso aí? Sobre esses dons de línguas, sobre essas línguas estranhas que você vê hoje no meio dessas denominações, e essa bagunça que está no meio dessas denominações, umas divisões para tudo e para todos, e ninguém entende nada. Né? Ninguém entende nada. É pessoas caindo, é pessoas se atirando no chão, e muitas vezes as pessoas não estão libertas de algo que está dentro delas, que se chama algo do eu, se chama algo que elas não conseguem nem mesmo interpretar e traduzir para que elas venham sair desse problema que está no seu interior. Mas o que eu poderia dizer sobre pela árvore, conhecereis seus frutos. Portanto, pelos seus frutos conhecereis a árvore. E eu diria também, você olha para um fruto, às vezes ele está maduro, ele cai, porque já não tem mais uma sustentabilidade de ficar naquela árvore, mas muitas vezes aquele fruto, quando cai, está maduro demais e não serve para ser ingerido. Mas o que eu gostaria de dizer é o seguinte, eu me lembro de um moço que andava junto com os discípulos e junto com Yahushua, o Jesus, da Bíblia de Almeida que vocês têm aí, chamado Judas Iscariotes. Esse moço, eu creio que ele expulsava demônios, que ele fazia grandes orações, mas assim mesmo ele traiu o mestre e ele fez várias coisas erradas, como meter a mão na sacola que ele pegava a coleta, as ofertas, ele metia a mão, a Bíblia diz que ele era um ladrão, e assim mesmo ele orava em línguas, e assim mesmo ele expulsava demônios, e assim mesmo ele estava junto com o Mashiach. O que eu poderia dizer isso aí? Que isso não é uma evidência quando uma pessoa está dentro desses locais, dessas denominações, orando e falando em línguas que ele nem sabe de onde está chegando, né? E você ou eu achar que essa pessoa é cheia do Espírito. Judas também era cheio, mas ele traiu o mestre. Ele metia a mão nas ofertas, na sacola, porque ele era o tesoureiro de Yahushua, desse nome Jesus que está na sua Bíblia, no Almeida. E assim mesmo ele fez tudo errado. Então, amados, não é uma evidência para dizer que a pessoa é cheia do Espírito. Por isso que pelos seus frutos conhecereis a árvore. Uma árvore boa vai dar frutos bons. Com certeza. A própria Escritura diz para mim que se meus olhos forem bons, todo o meu corpo será excelente, será ótimo. Se meus olhos forem maus, todo o meu corpo será em trevas. Então, amados, a gente tem visto muitos escândalos, grandes líderes pregadores que oravam em línguas, que expulsavam demônios, que faziam grandes sinais e prodígios. Quem estava dando essas coisas para eles, eu não sei, eu prefiro nem comentar, mas eu tenho certeza que não vinha do Todo-Poderoso do Yahushua, o Todo-Poderoso e o seu filho Yahushua, que nós traduzimos da Bíblia do Almeida, que está escrito aí, que não é certa, Jesus. Não poderia acontecer isso. Se eles realmente fossem cheios do Espírito Santo, eles não cometeriam esses deslizes. Então nós temos que ter muito cuidado nesses últimos dias sobre esses dons de falar em línguas dentro desses locais, que não é o local adequado para que se materialize, para que, eu diria assim, eu usaria o termo, para que a pessoa seja cheia do Espírito Santo. Não é o local adequado. Não é o local adequado, não. Eu anotei aqui também, que nós acabamos de falar, 1 Coríntios 14, que nós ainda estamos ainda fazendo esse estudo, já estamos quase concluindo essa live. No versículo
no capítulo 14, Paulo diz que devemos buscar os melhores dons. Paulo fala dos dons, tá? Não falar em línguas, porque se não tiver ninguém que interprete, amigos, como eu acabei de ler alguns versículos aí, né? É perda de tempo. É perda de tempo. É perda de tempo. Tem que ter alguém que interprete, né? Porque o profeta, como eu acabei de falar, profeta não é um adivinho e não prevê o futuro. Ele está lendo ali nas Escrituras e ele está trazendo para os irmãos. Então, amados, que nós venhamos uma breve pausa entender. Espero que eu tenha passado alguma coisa para vocês de entendimento sobre o Espírito. Que nesses últimos dias nós devemos provar todas as coisas. Eu já diria que nós temos que fugir desses locais. O dons de línguas não é essa tradução aí. Você acabou de ver no capítulo 2 de Atos, no versículo 3 em diante, que não é esse formato. Temos que ter muito cuidado. Eu vou te levar numa passagem aqui para encerrar essa live, para você entender que eu tinha anteriormente anunciado que eu ia falar sobre Atos, ainda, né, voltando, né, livro de Atos. Vou ver aqui, capítulo 2, rapidamente aqui, só para nós entendermos mais um pouco. Atos 2:5 que eu tinha falado naquela hora quando eu estava em 1 Coríntios 14. Aqui, só para relembrar, aqui a Bíblia deixa bem claro, meu amado. Ora, estavam morando em Jerusalém judeus tementes a Iá, vindo de todas as partes do mundo. Nós vimos isso, nós entendemos que estavam morando ali. Mas que ali também ia se reunir outras pessoas que não conheciam, talvez a região, não conheciam aqueles cidadãos galileus, não conheciam as etnias daquele local. Mas no momento que desceu sobre a cabeça deles a autoridade, o poder do Espírito, para eles falarem em línguas estranhas, em idiomas que eles não conheciam, todos foram unificados, todos foram um. É isso que nós queremos deixar agora bem claro nesse versículo 5. Que nesses últimos dias, da igreja, eu falei igreja, não é igrejas, não é essas denominações, esses falsos profetas, o sistema religioso ele quer unir várias religiões em uma só. Nós precisamos ter esse cuidado. Nós precisamos ter esse cuidado. Esses líderes muitas vezes estão fazendo uma lavagem cerebral e o irmão que está no banco não está entendendo nada. Mas nós precisamos entender que é uma linguagem universal. Por isso que eu falo, às vezes brinco, né, que aleluia é uma das únicas coisas, ou eu diria assim, uma das únicas palavras completas que está sendo evidenciada como certa no meio desses locais. Aleluia. Olha o final. Yah, que é o nome do Todo-Poderoso. Porque as demais coisas estão tudo erradas dentro desses templos religiosos, a quais esses líderes que se dizem conhecedores da lei, como eram os fariseus, como eram os hipócritas da lei, os doutores da lei, eles não entravam no reino e impediam os outros de entrar. E esse dom de línguas que hoje estão usando está no mesmo formato. A pessoa acha que aquele líder ali, ele é o Todo-Poderoso e que tudo vem dele. Misericórdia. Concluído esse versículo 5 que nós lemos, eu vou levar nessa passagem aqui rapidamente. 2 Tessalonicenses, essa carta aqui é tremenda. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Vamos ver aqui rápido. 2, eu vou começar no 9, ligeirinho aqui, amados. 2:9. Eu ia fazer essa live em duas, mas eu vou tentar terminar aqui nesse versículo 9. 2 Tessalonicenses 2:9. Ora, o aparecimento desse anticristo, ou iníquo, né, é de acordo com a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas, né, ilusórias, e com todas as artimanhas e engano
provenientes da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Versículo 11. É por esse motivo que Yah, né, lhes envia uma espécie de poder sedutor a fim de que creiam na mentira. Olha só. E sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas decidiram usufruir dos prazeres da injustiça. Que coisa, hein? Que coisa. Eu li aqui, para encerrar essa live, alguém diz assim, mas aí ele não está falando dos dons do Espírito. Se você começar a entender espiritualmente, claro que sim. Eu li aqui em 2 Tessalonicenses capítulo 2 e o versículo 9. Ora, o aparecimento desse Nico, e de acordo com a ação de Satanás com todo o poder, com sinais e com maravilhas ilusórias, é o que nós estamos vendo hoje, no meio do sistema religioso. As pessoas estão adorando algo que não conhecem, estão achando que está tudo uma maravilha, e o Todo-Poderoso, Yahushua sempre nos ensinou, ele usava o formato visual para você entender na mente e no espiritual. E o inimigo não poderia fazer diferente. Hoje você vê esses grandes pregadores, tanto brasileiros como europeus, eles se dizem grandes, e sinais, prodígios e maravilhas estão vindo pela boca deles, pelas mãos deles, e muitos estão achando que é tudo lá de cima, é tudo do alto, é tudo do Todo-Poderoso. E não é. Olha que eu li aí, hein? E com todas, versículo 10, 2:10, 2 Tessalonicenses, e com todas as artimanhas e engano provenientes da injustiça para que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. As pessoas estão rejeitando. Todo mundo está ensinando na internet como que é o formato, como que deve ser. Não está dentro desses templos e as pessoas estão rejeitando. E por esse motivo que Yah, Todo-Poderoso, né, lhes envia uma espécie de poder sedutor a fim de que creiam na mentira. É isso aí que você está vendo. O Todo-Poderoso permite que o inimigo Deus desse século, o príncipe desse mundo, trabalhe aqui na Terra, dentro desses locais. Né? Nós temos que ser bem claro naquilo que nós estamos passando, para você entender. E as pessoas ficam na Matrix, não conseguem sair, a mente fica presa nesses locais. Eu sempre digo, saia enquanto é tempo. E aí vão crendo nessa mentira, foi o que eu acabei de ler nesse versículo 11. No versículo 12, sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas decidiram sofrer dos prazeres da injustiça. Que é injustiça, né, amados? Todo sacrifício lá no Calvário, o nosso Mashiach pregado no madeiro, para que hoje as pessoas crescem no nome que não é, adorassem e adoram o que não é para adorar, nos locais que não é para adorar, e aí estão dando credibilidade a tudo isso. Misericórdia, amados. Com esses últimos versículos que nós vemos aqui em 2 Tessalonicenses, do capítulo 2, do versículo 9 ao 12, medite aí do outro lado da live, versículo por versículo, e você vai entender o que o Espírito Santo, que nos dá sabedoria, fora desses locais, vai continuar falando a tua mente e o teu coração. Desde já, eu agradeço, que você fique na graça e na paz do Todo-Poderoso Yahushua, e até uma próxima live, se assim o Todo-Poderoso Eterno Yah nos conceder. Amém, assim seja.